E no vídeo de hoje veremos uma nova ação que o Barça está comprando. Será que é uma nova oportunidade? E novamente no setor bancário com um banco mercantil, um banco pequeno com um foco, uma atuação um pouco diferente dos demais bancos. Ele acabou comentando numa live lá no mês 3 de 2024. Para quem deseja conferir, tem lá no canal da AGF. Não vou colocar aqui no vídeo por causa de direitos autorais. E ele acabou justificando que além de ser um ótimo banco, é claro, também tem o fator de ter uma liquidez menor, o que afasta especuladores e sim pessoas que querem investir para o longo prazo, já que o banco mercantil é pequeno, não tem nem 4 bilhões de valor de mercado e acaba tendo uma liquidez de um pouco mais de 500 mil reais por dia. Tem um free float bom, mas logo de cara um ponto negativo é que não tem um tag along, tanto as ações número 3 como a número 4. Porém, as ações negociadas e mais compradas são o número 4 com uma liquidez maior. Então veremos nesse vídeo uma análise mais rápida do banco mercantil, entender como ele funciona e calcular o lucro e o dividendo projetado, bem como o seu preço teto. Mas antes de tudo, você que busca aprender a investir em ações, identificar oportunidades, selecionar boas empresas para ter uma boa rentabilidade no longo prazo, mesmo que você invista pouco. No longo prazo é essencial conseguir um bom rendimento para conseguir alcançar o seu objetivo, ou seja, uma liberdade financeira capaz de te aposentar. Está disponível meu treinamento com diversas aulas para você aprender a analisar ações e encontrar boas empresas, saber se está barata, calcular o preço teto, o lucro projetado e o dividendo projetado. São diversas aulas com acesso vitalício e estarei postando novas aulas também de acordo com a sugestão de vocês. Então já corra, garanta a sua vaga, porque logo mais terá reajuste de preço e estarei deixando o link no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Então, olhando para o banco mercantil, hoje ele se destaca em um ecossistema abrangente para pessoas com mais de 50 anos, oferecendo uma variedade de produtos e serviços especialmente pensados nesse grupo de pessoas. Esse público contribui com mais de 2 trilhões por ano de movimentação aqui no Brasil e acaba crescendo cada vez mais, sendo impulsionado pelo avanço da pirâmide etária brasileira. Ou seja, com o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e a baixa natalidade, a tendência é que grande parte da população ficará mais velha, ou seja, para 2030, que já está logo aí, cerca de 31% da população terá mais de 50 anos, sendo cerca de 70 milhões de pessoas aqui no Brasil. E são justamente as pessoas que estão no seu ápice de trabalho, têm mais dinheiro e pode elevar o ticket médio do banco, gastar mais em produtos e serviços prestados pelo banco. Olhando para a sua carteira de crédito, ela tem hoje 15 bilhões, acabou crescendo 22% comparado ao segundo trimestre de 2023. Sua carteira de crédito é composta da seguinte forma: pessoa física é 14,8 bilhões e pessoa jurídica 0,7. Então o foco em si, por enquanto, é realmente na pessoa física dessa faixa etária maior. E a sua originação do crédito, grande parte advém do consignado, uma boa parte do FGTS e do crédito pessoal. Agora, olhando para o seu lucro e o seu ROI, o banco teve um crescimento de lucro em todos os trimestres, cresceu 80% em relação ao segundo trimestre de 2023. Então o banco de fato está voando com um ROI superior a 40%, também bons indicadores de eficiência. O banco hoje possui 8,5 milhões de clientes, cresceu 18% em relação ao segundo trimestre de 2023. Sua carteira de crédito também cresceu 22%, a sua inadimplência de forma atualizada está em 2%, é uma inadimplência ainda bem baixa, caiu 0,7%, então está em redução. Sua margem financeira teve uma pequena redução, mas ainda está muito boa, de 21%. Teve uma receita com prestação de serviço de 175 milhões de reais, que cresceu 24% comparado ao mesmo período do ano passado. O seu lucro cresceu 80%, atingindo 180 milhões no trimestre. O seu ROI nos últimos 12 meses está no acumulado 37,6%, crescendo 16% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Seu índice de Basileia, que é a relação do crédito emprestado com o próprio capital do banco, está em 17,5%. É um bom índice de Basileia também. O banco está com uma expansão no norte e também no nordeste do país e está em 10 novos estados,
e acabou crescendo seu share, ou seja, sua participação no digital, alcançando 66% do seu público. Então, no segundo trimestre, desses 66%, uma boa parte é no WhatsApp e a outra boa parte em aplicativos do próprio banco. Comparado ao último ano, cresceu 33 pontos percentuais. Então, de fato, um ótimo crescimento. Os seus clientes também saíram de 7,2 milhões para 8,5, um baita crescimento bem acelerado, 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Também crescendo, claro, a adesão do aplicativo na abertura de contas. E também, o banco acabou tendo seu rating elevado pelo S&P 500, ou seja, a sua classificação de risco passou a ser AA, ou seja, AA. Então é uma classificação de risco bem positiva, saindo de BBB, ou seja, BBB, para AA. Uma boa classificação de risco. E como eu disse, sua carteira de crédito está em 15,5 bilhões, um baita crescimento também em relação ao segundo trimestre de 2023. Teve um crescimento 2,3 vezes acima do esperado para pessoas físicas, um crescimento médio acumulado em 3 anos de 27%. A sua inadimplência entre 15 a 90 dias está na faixa de 1,3%, uma ótima inadimplência. Agora, após 90 dias, que é o que mais importa, acaba sendo em 2%, uma redução em relação aos últimos trimestres. Agora, olhando para sua provisão para devedores duvidosos, tivemos 421 milhões no segundo trimestre, uma redução em relação ao primeiro trimestre de 2024. Olhando para sua receita, na parte de seguros e assistência, tivemos uma elevação em relação aos últimos trimestres, tarifas acabou caindo um pouco, então acaba sendo benéfico para o cliente para chamar novos clientes, já os seus outros serviços prestados praticamente vêm andando de lado, mas no geral cresceu 24%, chegando em 175 milhões. Um ponto interessante é que as suas receitas estão crescendo em um ritmo mais acentuado que as suas despesas. Confrontando a sua receita com a sua despesa, temos 412 milhões. Suas despesas operacionais e pessoais estão em 729, suas receitas 1.580. E claro, tem o custo de captação de crédito no mercado de 440. Então o banco vem apresentando um bom crescimento de receita nesse médio prazo. Sua margem financeira praticamente vem andando de lado também, mas ainda é uma boa margem. Grande parte do resultado é por causa da intermediação financeira e somente 175 milhões de serviços. Obviamente, como vimos, representa uma parte menor do seu portfólio. O seu ROI nos últimos 12 meses cresceu 16 pontos percentuais, chegando em 37%. Realmente é um ROI espetacular. Olhando para o seu estatuto, o que temos é o dividendo mínimo obrigatório de 25%, como as demais empresas na bolsa. Então fica ao critério do banco estipular uma porcentagem maior em relação ao já definido. E é um banco que subiu muito nos últimos 12 meses, 200%, mas ainda negociado num PL muito atrativo. O dividendo acabou ficando inferior por causa dessa alta muito expressiva. Ele acabou dando uma rentabilidade fenomenal em todos os períodos de tempo, rendendo 2.700% em 10 anos, sendo que é um banco ainda pequeno. Claro que a tendência do banco não é chegar na mesma proporção que um banco do Brasil, porque ele é mais nichado, para um público um pouco mais velho, porém pode ser mais lucrativo, ter um ticket médio mais alto e ter uma eficiência maior justamente por causa disso, selecionando o seu público. E ele teve uma explosão de cotação a partir de 2023. Provavelmente o Barsi começou a comprar um pouco antes e acabou divulgando. Colheu essa alta estrondosa. O seu PL acabou se elevando bastante em relação a 2023 e 2022, mas ainda é abaixo da média, principalmente abaixo de anos anteriores. O seu valor patrimonial realmente teve uma disparada muito acima da sua média. A sua margem líquida também acabou disparando, está hoje em 10%. Uma margem muito boa, uma margem praticamente igual do Banco do Brasil. O seu payout é baixo nos últimos anos, se elevou em 2021, mas a média é por volta de 50%, sendo que foi distorcida por causa de 2016. Podemos esperar por volta de 30% até 40% de dividendos. O seu LPA, lucro por ação, não preciso nem dizer que foi estrondoso, teve um crescimento muito alto a partir de 2021. O seu ROI realmente teve uma elevação muito alta também a partir de 2021, quando teve essa virada de chave. Nos anos anteriores, seu ROI máximo era 15%, agora já ultrapassou os 30%. Sendo que o banco possui um crescimento de receita fenomenal, porém o de lucros acabou sendo maior, ou seja, é porque tivemos um crescimento nas suas margens. Mas um ponto negativo de atenção é a sua liquidez corrente,
que hoje é 0,29, ou seja, a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. E é um banco que vem pagando dividendos por volta de 5, 6 até 9%, como pagou em 2023, atualmente está em 4,7%, a sua média é 6%, mas foi distorcida por causa de 2015. E olhando para a sua frequência de pagamentos, pagou no mês 3 em 2023 e no mês 8. Agora em 2024 pagou no mês 2 e no mês 8. Sendo que em 2022 também tivemos pagamentos no mês 3 e no mês 10, então em torno de 2 pagamentos por ano. Possivelmente não veremos mais dividendos este ano, que acabou sendo percentualmente falando menor do que 2023. Inclusive em dividendos pagos também acabou sendo mais inferior. Mas o seu lucro acabou disparando em relação aos últimos anos, pegando desde 2016 tivemos um crescimento muito explosivo, saindo de 18 milhões para atualmente 558. E ele é um banco antigo, foi fundado em 1940 e está na bolsa desde 1977. Então tem alguns pontos de atenção, como eu comentei, uma liquidez baixa, ausência de tag along, uma liquidez corrente também abaixo de 1. E a sua receita teve uma guinada a partir de 2019 e 2020, saindo de 2,2 bilhões para hoje mais de 5 bilhões. Sendo que desde 2015 até 2020 o banco vinha amargando uma queda nos seus lucros e uma queda nos seus resultados. Agora, olhando para os seus resultados de forma mais dinâmica, o que temos é o seguinte: uma receita de 5 bilhões, crescendo praticamente todos os anos. Tivemos um lucro também em ascensão, crescendo todos os anos. Seus custos acabaram crescendo em conjunto, é claro. Já a sua margem bruta, tivemos uma queda no geral, saindo de 70% para 56%. Porém, a sua margem líquida teve uma retomada, chegando a 10%, junto com o seu ROI e o seu ROIC. Então, o banco de fato melhorou eficiência nas suas operações. O seu resultado trimestral de agora foi 156 milhões de lucro, um recorde. Sendo que sua receita também foi recorde, sua margem acabou sendo superior à anualizada, chegando a 11%, o seu ROI e seu ROIC também. Então o banco está entregando ótimos resultados ainda. E o seu patrimônio também teve um crescimento no longo prazo, por mais que meio tímido, ficou estagnado um tempo, voltou a crescer. Para calcular o preço teto, eu vou fazer o seguinte: vou somar o resultado semestral e vou multiplicar por 2. Assim chegamos no resultado anual sem estipular crescimento nem decréscimo, um resultado neutro sendo pé no chão. 611 milhões de lucro, que ainda é um recorde em relação aos seus últimos anos. Então realmente hoje, após essa disparada fazendo o preço teto com 611 milhões de lucro e 35% de payout, não teríamos margem para receber 6% de dividendo, seria menos 13%. Então o que acontece? O banco futuramente aumentar o seu payout drasticamente para 70%, que ainda é um payout saudável para um banco, um setor muito perene, aí o dividendo seria explosivo, obviamente. Ou o banco crescer muito o seu lucro e seu dividendo por tabela, já que o banco está em fase de crescimento e tem muito mercado para ocupar. Então, para 6% de dividendos, talvez não seja atrativo, mas uma ação mais focada em crescimento, um yield on cost maior no futuro, talvez pode acabar relevando esse dividendo baixo em relação à sua cotação, porque acabou subindo muito. É um banco que disparou, saiu de 10, 12 reais para mais de 30. Então, o que acontece? O dividendo fica baixo porque o PL disparou. Talvez seria uma ação que encaixaria numa carteira focando em crescimento uma porcentagem menor para diminuir o risco, já que como o lucro cresce muito rápido, crescendo mais de 20% ao ano, ele pode facilmente pagar um dividendo muito maior do que 1, 2, 3 anos. Claro que é uma suposição, não sabemos o que vai acontecer, é uma empresa pequena ainda. E só para efeitos de comparação, ele tem 3,9 bilhões de valor de mercado. Se ele chegasse a custar 40 bilhões, que já seria um banco grande, porém pequeno em relação ao Banco do Brasil, ele dobraria 10 vezes a sua cotação. Claro que tem alguns riscos para ponderar, geralmente bancos pequenos, têm um custo de crédito maior, oscilam muito mais, o banco mercantil não tem tag along, uma liquidez baixa, tudo isso é relacionado com o crescimento da ação, o risco é proporcional ao retorno, mas ao meu ver poderia ser uma boa ação para crescimento. Claro que na questão do preço teto não teria margem, acabou esticando muito porque subiu 200%. Mas de fato foi uma bela atacada do Barsi, acabou multiplicando seu capital muito rápido em tão pouco tempo. E pegando seu dividendo de 2,04, que é o nosso projetado, dividindo por 0,35, que é o nosso payout, teríamos 5,77 de lucro por ação. 39,20 dividido por 5,77, teríamos um PL ajustado de 6,79 com o nosso lucro projetado, e não 7,35. É um PL baixo, mas é natural dessas ações que têm uma liquidez mais baixa.
não tem tag along e tem um crescimento mais acelerado, justificando também um risco maior, ser negociado num PL mais atrativo. Ao meu ver, eu teria um pouco de cautela, já subiu bastante, mas de fato pode ser uma excelente opção se você comprar num bom preço para ter margem de segurança e se expor no banco de uma forma menor em questão de porcentagem na carteira, porque é mais volátil e tem um risco maior embutido. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.